E, portanto, vamos já botar a bola para correr, o time já está todo montado aqui. Vamos ver como é que foi o momento da definição do Corinthians. O Corinthians não participa da Libertadores. Vamos lá. No Mineirão, o Corinthians saiu na frente do Cruzeiro logo aos 7 minutos de jogo. Wendel cobrou escanteio na área, Rodriguinho desviou de cabeça e Guilherme empurrou para o gol. Aos 23, a Raposa empatou com a Arrascaeta, que recebeu de Robinho e pegou o bonito de primeira, 1-1. Depois do intervalo, o Timão voltou a ficar na frente. Fagner recebeu de Rodriguinho e cruzou na cabeça de Marlone, 2-1 Corinthians. Mas não deu nem tempo de comemorar. 2 minutos depois, Robinho lançou e Ezequiel pegou de primeira para empatar de novo. E o próprio Robinho, na sequência, recebeu na área, limpou o Guilherme Arana e bateu bonito para fazer o gol da vitória da Raposa. E ficou nisso, Cruzeiro 3, Corinthians 2. Chico Lang, podemos falar de qualquer coisa, menos de injustiça com relação à não classificação do Corinthians para a Libertadores. Eu, pelo menos, penso assim. E você? Boa noite. Boa noite, eu penso igual. Claro, se pensar no contexto que o Corinthians hoje vive, né, é um contexto dramático. O clube está falido, né, não tem substituto para o Tite. O Tite, 6 jogos na seleção, 6 vitórias. O elenco é um elenco muito preguiçoso, um elenco que não tem grandes valores, né? E o Oswaldo Oliveira fica devendo na armação tática, né? E para complicar tudo, ainda os salários estão atrasados. Quer dizer, os caras já não jogam nada, né? Não são tão bons. E os que jogam estão com o salário atrasado. Então, quer dizer, é uma situação muito difícil do Corinthians. A Sul-Americana está de bom tamanho. E esse jogo aí, você vê, fazer 2 gols no Mineirão não é fácil. E o Corinthians conseguiu fazer 2, só que tomou 3. Então, o que aconteceu depois que o Tite saiu? A defesa do Corinthians deixou a desejar. Era o ponto forte do Corinthians, né? O Cássio, o Felipe, o Gil, o Fagner e o Wendel. E agora não, agora tornou-se o ponto mais vulnerável. Com o Walter, o Fagner continua, né? Mas tem o Wilson, tem o Balbuena que não foi aprovado, né? Nem Wilson, nem Balbuena, e o Wendel, quer dizer, o crucial, aquele triângulo ali, goleiro e os 2 backs, a bola vai para a área e entra, é um negócio impressionante, eu nunca vi. Você vê os 3 gols do Cruzeiro, foram um gol do Robinho, que deu uma finta que acabamos de ver aí, no Guilherme Arana, que é muito difícil de um jogador de defesa tomar, né? Enfim, são essas coisas. O Corinthians realmente está em descendência, né? Terminou uma temporada muito ruim e as perspectivas é que são péssimas. Essa semana aqui teve um jantar, Flávio, para comemorar os 97 anos do Alberto do Alibe, que vai completar agora no dia 14. Né? Então, quer dizer, essa semana ainda, né? Hoje é dia 11. Quarta-feira. Então, quarta-feira. Ele completa 97 anos. E aí foi feito um jantar, onde se reuniram oposição, situação, tal, etc., no intuito, né, de não haver impeachment contra o Roberto Andrade. Mas eu estou achando muito difícil não acontecer esse impeachment, porque boa parte, alguns conselheiros do Corinthians vão sim exigir o cumprimento da lei. Ou seja, por que o impeachment? Porque o Roberto Andrade teria assinado 2 documentos sem ainda ter sido eleito presidente do Corinthians. Isso caracteriza como improbidade administrativa, que dá, sim, segundo o Estatuto do Corinthians, o impeachment, né, no clube. Então, acho que o Corinthians vai começar um ano tumultuado. Não acredito que o Roberto Andrade termine esse ano como presidente. E o que vem, só Deus sabe. Porque é muita dívida para pagar. Já estão dizendo mesmo que o Corinthians vai dar o calote, não vai pagar o que resta do estádio, vai se preocupar só em pagar o banco, aquele fundo que foi feito para que se mantivesse a arena, fosse paga em 14 anos, aquela estratégia do André Sanches vai por água abaixo. E, enfim, a coisa está muito complicada no Corinthians. Estou temendo o ano que vem no Corinthians, Flávio, sincero, honestamente. Vanderlei, e o Oswaldo Oliveira? Você entende que fica, que sai, aí pode ser informação, pode ser opinião, aquilo que você achar melhor. Boa noite. Boa noite, Flávio. Eu acho que qualquer treinador enfrentaria dificuldades, né? Eu acho que
O Corinthians ficou sem vários jogadores e muitos jogadores do Corinthians saíram porque quiseram sair. Isso ficou muito claro ao longo do tempo. Melhores propostas, não dava para o Corinthians competir, não tem dinheiro sobrando em caixa, o Chico está certo, a situação não é nada confortável, mas qualquer treinador enfrentaria dificuldades. O Oswaldo pegou uma coisa já caminhando, você só pode dar uma avaliadinha se tiver início, meio e fim. Aí você avalia se foi uma porcaria o trabalho ou foi eficiente. Agora você pega já com o carro rodando, não é fácil e ainda faltando qualidade técnica, né? Porque é verdade, o Corinthians perdeu alguns jogos, mas se o Corinthians tivesse, por exemplo, foi o Atlético Paranaense que o Corinthians não ganhou em casa? Foi se tivesse vencido em casa o Atlético Paranaense, estava aí, estava na Libertadores. Quer dizer, então não foi uma tragédia. E o Atlético Paranaense foi um dos piores visitantes do campeonato. É isso aí. Ele chegou na Libertadores pelos jogos em casa, então, fora... E mesmo assim... Lembrando que o Rodriguinho acertou uma bola na trave, né? Então, e mesmo assim, todo mundo reconhece, os corintianos mais apaixonados, os corintianos menos apaixonados, o poder de fogo do Corinthians é quase nenhum. É quase nenhum. E não é fácil, né? Que o Nogueirópolis não tenha poder de fogo, tudo bem. Agora, o Corinthians, com toda a importância dele, não ter nenhum poder de fogo. E outra coisa, o Chico falou, toma, a bola vai na área, entra. É verdade, mas ele citou alguns jogadores que não estão mais aí. Com o Gil não era assim, com o Felipe não era assim. Não era assim. Quer dizer, então as pessoas mudaram. E, de novo, eu digo, poderia estar o Tite aí. Poderia ser um pouquinho melhor. Talvez estivesse até na Libertadores. Mas não seria de arrancar suspiros. Professor Tite, é a mesma coisa que o Guardiola. O Guardiola mandou um telegrama hoje, dizem, falei para o Flávio, telegrama, não é nem WhatsApp, não, mandou para o Renato Gaúcho. Quer saber qual é a praia que o Renato Gaúcho frequentou, porque o professor Guardiola tomou um cacete ontem. Então, aí ele ficou sabendo que no Brasil tem o professor Renato Gaúcho, ficou 2 anos na praia e o time foi campeão. Vai fazer uma proposta pela Carol até. Até para ser assessora. Então, se até o Guardiola, gente, se não tiver jogador, um abraço. Essa é a verdade. É a minha opinião, Flávio. Vampeta, boa noite. Bom te receber aqui, meu amigo. Boa noite, Flávio. E aí? E a educação do Guardiola, né, me surpreendeu. Queria saber como o Renato Gaúcho... Porque 2 anos... Olhando o mar, Vampeta. Olhando o mar. Gente, é palhaçada, tá? Vocês... Só que amanhã sai no jornal. Mesa redonda em forma. Guardiola vai... Manda telegrama pro Renato Gaúcho. Liga pro Renato Gaúcho e pede orientações, né? Dicas da praia. Pra saber onde fica a praia, né? Vampeta, e aí? Merecia a melhor sorte do Corinthians ou realmente não... Você viu praticamente todos os jogos do Corinthians esse ano? Não só do Campeonato Brasileiro, como Paulista, Libertadores, né? Eu acho que o Corinthians jogou bem, que eu me lembro um jogo contra o Flamengo no Maracanã. Foi. Não lembro mais nenhuma grande partida do Corinthians. Nem com o Tite. Nem no comando do Tite. Depois do Cristóvão, do Fábio e do Oswaldo. Do Oswaldo com esse jogo no Maracanã. Foi. De 38 partidas do Campeonato Brasileiro, que o Corinthians teve uma supremacia, sobrou só contra o Flamengo na reabertura do Maracanã pós-Olimpíadas. E valeu pro Flamengo também não ser E ainda assim, com isso tudo, perdeu a vaga na pré-Libertadores jogando em casa. Se ganhasse o jogo do Atlético Paranaense, que era o pior mandante, um dos piores mandantes. Dos piores visitantes. Visitante. E o Corinthians dos piores mandantes, no caso, então. Estaria na pré-Libertadores. O grande Alberto Helena Júnior, Diga. É o caso de trocar de treinador? Trocar o quê? O treinador. Vocês estão brincando. O cara chegou outro dia, é um treinador que já mostrou, inclusive no Corinthians, sabe de uma coisa? Ele é campeão do mundo pelo Corinthians, só isso. Só. Estão brincando. Esse time que está aí montado, foi montado pelo Tite. Vamos esquecer isso. Como disse muito bem o Vanderlei, os jogadores saíram, não foi por uma decisão da diretoria. Os jogadores saíram porque nessa estrutura do futebol brasileiro, os clubes não mandam nos jogadores. Os jogadores aqui estão fatiados, tem vários proprietários dos seus direitos, e eles é que resolvem se vão sair ou se vão ficar. E a grande maioria saiu. Acho que dessas saídas todas, um grande equívoco foi deixar o Edu Dracena sair. Era reserva.
quando estava no Corinthians. Mas ele foi pro Palmeiras. O Corinthians não tem hoje um zagueiro que nem o Edu Dracena. Esse foi um equívoco Mas o resto é uma circunstância. E se você pegar o time do Corinthians, jogador por jogador, não é um time pior do que o Atlético Paranaense. Botafogo, do que o Botafogo. Nem se fala. Entende? Agora, hoje o que nós vimos foi um time sem fibra. Time sem aquilo roxo, sabe como é? Time que não tinha, ele aceitou o jogo da maneira. E olha, o Corinthians não faz 2 gols em ninguém. Fez 2 no Cruzeiro. 2 vezes em vantagem, né? 1-0 e 2-1. E deixou empatar e virar. E virou em cima da zaga, fazendo piruetas com a bola dentro da área. Quer dizer, aí vai culpar o técnico. É o Oswaldo Oliveira? Tá, manda embora, Oswaldo. Traz quem? Isso é uma coisa a se pensar. Antes de tirar, tem que ver o que vem no lugar, né? Claro. Flávio, depois que mandaram o Falcão embora com 5 jogos, tudo é possível. Mas bem feito, caiu. Não, possível, acho que ninguém. Olha, não teve nenhuma pessoa. Acho que até a torcida do Internacional gostou da queda. Tanto que ontem na eleição lá do Internacional, nunca vi um negócio desse. A situação teve 5% de votos e a oposição 95%. Eu nunca vi um negócio desse. A situação ter 5% de votos conseguiram caprichar esse ponto. Pô, mas os caras conseguiram. Conseguiram. Acabar, olha. Eles capricharam na lambança. Na lambança, meu Deus do céu. No caso da Chapecoense, falta de sensibilidade. Uma coisa, uma indignidade extra. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Alberto, mestre Alberto, Flávio, e escutem Vanderlei, Vampeta e Godoy. Fala, Chico! Se o Corinthians continuar com essa diretoria, o Corinthians vai para o mesmo buraco. Hein? Não adianta, vai ter que fazer agora um esforço ali, uma união, um replanejamento, porque a dificuldade é grande. Ninguém quer pegar o abacaxi. Ô Chico, eu vou dizer uma coisa para você, não sou contra a saída, não sou favorável à saída do Oswaldo, não. Acho que o Oswaldo tem que ficar. Agora, o Oswaldo tem que pôr na cabeça o seguinte, não dá para jogar com o Corinthians no ataque o tempo todo. Ele tem essa característica ofensiva. Eu me lembro bem que o último time que ele dirigiu e que ele saiu muito bem foi o Botafogo. Mas ele tinha ao lado dele o camisa 10 lá, o Seedorf. O Seedorf. Quer dizer, o Seedorf, na verdade, era um jogador fora de série. E ele também tinha uma boa safra que estava saindo da equipe de base. Então ele conseguiu fazer uma mistureba ali que deu certo. Agora, ele não tem Seedorf no Corinthians. Agora, então ele vai ter que se preocupar um pouco em armar a do defesa. Roberto, da saída do presidente, tem que pensar também. Posso É o mesmo caso do Oswaldo. Posso falar uma Sai o coisa? Roberto e pega quem? Esse é o ponto. Porque aí é que está. Hoje a lei diz o seguinte: você não assume as dívidas do clube que estão no pré-fute. Mas as trabalhistas vão para o bolso do cara. Quem vai querer meter a mão nisso aí? Não dá, né? E não é só isso. Se houve um grande feito do Andrés com o presidente, foi acabar com a reeleição. Ele foi lá, conseguiu mudar o Estatuto do Corinthians, acabar com esse negócio do cara mandar a vida inteira. Isso estabelece um princípio de democracia constitucional dentro do time, institucional. Então, o Corinthians tem que seguir as regras do jogo. Tem que ir até o fim com o presidente eleito, aí reeleger ou eleger um outro. Não pode reeleger. Ele não pode reeleger, eleger um outro com uma proposta diferente dessa, etc. e tal. Porque ficar esse negócio de puxar tapete é a mesma coisa que ficar trocando de técnico. Ficar trocando de presidente é a mesma coisa que trocar de técnico. E é a história, quer dizer, por exemplo, você tem um nome como Paulo Garcia, dono de uma empresa importante. Ele vai colocar em risco o patrimônio dele por causa de dívida trabalhista eventual? O Flávio, não dá, né? E o presidente do Corinthians é um cara sério, cara, correto. Ele não é envolvido em corrupção e nada aí, não. O Roberto de Andrade é um cara sério.
Mas está administrando mal o clube, Vampeta. O Esse que é o Corinthians problema. era atual Não pode campeão ficar brasileiro. trocando. Administrador ruim tem todos os clubes a toda hora. Se você ficar trocando porque o cara é ruim, Não, então eu não tem sou favorável tempo, ninguém a vai impeachment. fazer nada. Eu fiquei sabendo que o impeachment vai ter procedência sim dentro do Conselho Deliberativo. É possível. Isso é uma notícia. É só aquela história que do... eu fiquei sabendo. Quem vamos colocar no lugar? Esse é o ponto. Isso aí é o problema do Conselho Deliberativo do Eita. Corinthians. É. Agora, se você falar para mim, eu sou favorável ao diálogo, sempre fui. Eu sou favorável a sentar, quem está satisfeito, quem não está, e vamos entrar num acordo. Eu acho que vale mais um mau acordo que uma boa briga, na meu modo de ver. Agora, tem um detalhe importante, hein? A tendência é que haja um impeachment. Minha cabeça. Não estava lá e não vi. Eu quero ouvir o Godoy sobre o tema em geral. O Roberto, teoricamente, assinou documentos antes de assumir a presidência. O que eu acho que aconteceu? Depois que ele era presidente, alguém falou, faltou assinar isso aqui e acabou e não sei o quê. Aí, usando-se o mau momento do Corinthians, covardemente, se foi atrás daquilo lá que foi feito para ajeitar uma situação e usa-se aquilo que todo mundo sabia que não muda nada. Não é isso que... Pegadinha. Exato. Não é isso que faz ser corrupto ou não ser corrupto. Tem um monte de situações muito mais graves em todos os clubes. E aí, aproveitando que tem aquele negócio lá para você pegar... Blá, blá, blá. Joga no ar. Eu acho que foi isso. Posso estar enganado e posso até mudar de opinião. Godoy, queria que você falasse sobre o tema. Eu já tive a oportunidade de me manifestar a respeito disso na Rádio Transamérica, onde eu também trabalho, dizendo que, e aqui na segunda-feira que eu também faço o Gazeta Esportiva, eu dizendo que é covardia o que estão fazendo. Covardia, atitude covarde o que estão fazendo com o Roberto. E está estourando no Roberto, no mandato do Roberto, estão estourando coisas erradas que vêm lá da época do Andrés. Por isso que foi bom fazer o sucessor, e agora está estourando porque a bola de neve cresceu e então se acovardando e abandonando o Roberto, deixando o Roberto sozinho. E tem mais, se o Roberto for sair pelo impeachment, ele vai se consagrar, porque quem entrar lá, o Corinthians não tem oposição. A única oposição que o Corinthians tem é o Cittadino, porque o Paulo Garcia é pipoqueiro. Agora ele fez aquele barulho todo, entrevista, e na hora H ele pulou fora. Fugiu, pipocou. Então não tem oposição. A única oposição é o Cittadino. O Roberto vai se consagrar se tirarem ele, porque tem coisa errada que vem lá de trás. Mas lá de trás, não é só do Roberto, ou se tem essa assinatura do Roberto aí. O que estão fazendo com ele é covardia, como bem disse o Vampeta, é um cara decente, honesto, correto, e que no Corinthians não está conseguindo fazer do jeito que ele quer, porque lá tem sequência errada. A trilha começou errada e agora não tem jeito de endireitar o cabeça. Em relação ao Oswaldo, qual a equipe que terminou com o técnico desde o início do campeonato para falar que teve continuidade o trabalho? O Santos. Qual foi a equipe? O Santos. Santos. Qual? Palmeiras. Palmeiras não. Não, o Palmeiras Começou não. com o Marcelo. Começou o Campeonato Marcelo. Brasileiro. Com Brasileiro. Começou com o Marcelo Cuca, já. já. Brasileiro. O Cuca Começou o brasileiro. O Palmeiras quase não é rebaixado no Paulista. Começou o brasileiro. É verdade, E perdeu foi 6 até o jogos fim com o seguidos. mesmo técnico. É verdade. Santos e Palmeiras. E os outros que mudaram de técnico? O técnico não melhorou ou piorou? Então o trabalho que o Oswaldo fez, você pode dizer que se o Flamengo começou, também, né? se teve meio, se teve fim, não tem meio, não tem fim, não tem início, ele foi incompetente. O Oswaldo foi incompetente e ganhou 2 jogos. O trabalho dele foi incompetente e ganhou 2 jogos de 2 times rebaixados. Então foi incompetente. Mudaram de técnico para melhorar. Ele não melhorou nada. Se ele não conseguiu cair na graça dos jogadores, os jogadores que estão lá jogavam muita bola nos times quando foram contratados alguns. No Corinthians não jogou nada, um pouquinho com o Tite. Se ele não conseguiu ter um bom relacionamento, não existe uma harmonia, ordenado, atrasado. Tem time aí que tem ordenado muito mais atrasado do que o Corinthians e jogou, e produziu. Então ele foi o trabalho dele não surtiu efeito nenhum. E no esporte ele ficou muito tempo lá e também não deu nada, o esporte escapou do rebaixamento na última rodada. Então o que tem que ser falar, foi campeão do mundo, foi. Os 2 técnicos que fizeram sucesso no Brasil esse ano com título nacional, quem foi? Cuca, campeão brasileiro, ficou 2 anos na China, estagiando na China. Aprendeu o quê? Veio aqui e mostrou o que ele é, quanto ele foi competente no Palmeiras. Outro,
Renato Gaúcho, campeão nacional, Copa do Brasil. Estava em Ipanema estudando. 2 anos futebol, caipirinha. Em Ipanema estudando. E petecas. 2 anos, veio aí campeão em 3 meses, contrato de 3 meses, ganhando muito e mereceu o que ele ganhou. E aí, não teve início, não teve meio, só teve fim o trabalho do Renato e surtiu efeito. 2 anos só petecando lá em Ipanema. Aí vocês vêm com essa conversa que o cara, não teve início, não teve... Ele foi incompetente como é um monte no Brasil. Porque no Brasil é diferente. Para lidar com o jogador no futebol brasileiro, não adianta vir com muita metodologia, catedrática, estudo, não, cara. Não adianta vir com tudo isso, não. Porque senão seria fácil pegar esse pessoal da faculdade aí, coloca lá e vamos ver. Vê quantos. Vê a hora que termina o campeonato, quem é o catedrático campeão? Quem é o diplomado campeão? Quantos estão trabalhando? Hã? Não tem nenhum trabalhando. Não, mas ele nem consegue entrar. Lógico, você não faz, não dá pra ganhar. Nem consegue entrar porque o sistema claro, é esse. porque o nível do cara é muito alto para o dirigente que é analfabeto. Esse é o problema. Mas a ignorância. Esse é o caminho para o Brasil. Você... Viva a ignorância! Esse não é viva a ignorância, não. Não viva a ignorância, não. É o que dá resultado. É o que dá resultado. É o que dá resultado. Vocês querem arrumar engomadinho, colarinho branco aí, engomadinho, não sabe nada, cara. Flávio, você não pode pegar... Aí, olha o que deu resultado. Cuca Boleiro e Renato Gaúcho Boleiro. Pega esses engomadinhos aí, não vira nada, pô. Aí vem o Oswaldo falar, eu não tive início, não tive meio, viva a ignorância! Um fracasso. É o que o Brasil procura mesmo, né? Aí fazer essa reforma. Vê quem dá golpe no Brasil, são os estudiados, os estudados. Olha quem dá golpe no Brasil, os estudados, pô. Vê quantos diplomas tem o Michel Temer. Você acaba com... Olha quem dá os golpes, quem não consegue conduzir esse país, pô. Você acaba com o ensino de filosofia, por exemplo, você deixa para... A filosofia sabe para que serve? Para o cara pensar. Para o cara aprender a pensar. Aí o povo que não pensa, pensa e que não acha resolve, que pô. as coisas são tocadas assim. Eu sei com esse negócio aí. Mas, eu com esse caminho aí. Não, você não viajou aí. Eu não sei, tem mais. Só para você saber, eu tenho 2 diplomas universitários. Deixa eu falar uma coisa. Não me interessa. O presidente do São Paulo. Diploma valência. O presidente alguma coisa. Então, é sinal que eu tenho filosofia também. Aprendi filosofia também. Aprendi filosofia. E era excelente aluno em psicologia. Parabéns. Então, deixa eu dizer uma coisa. Que você é um o presidente do São Paulo, o presidente do São Paulo é estudado ou não? A porcaria da administração dele. Então, e pensa pra caramba, estudioso. E aí? Quem que diz que é estudioso? Não é estudado, não é estudado, não é intelectual. Não é entendido. No ensino brasileiro, o cara ter o diploma não quer dizer nada. Olha, não fiquem, vocês estão um pouco nervosos. O que resolve é o cara mas eu não aguento mais essa conversa. Vamos colocar o nosso... Fala, Vampeta. Vamos sair de filosofia, vamos para matemática. Matemática, eu sou bom de matemática. Barulho de soco. Você é bom de matemática. E de economia também. Vamos lá para matemática. Então vamos lá. O Palmeiras faz hoje 2 semanas que é campeão brasileiro? 2 semanas. 2 semanas. Há 2 semanas, antes dessas 2 semanas, quem era o atual campeão brasileiro? Era o Corinthians. O Corinthians, né? Aí o Corinthians me tira meu preto, que é o Cristóvão. Está em 5º, 6º. E me traz o 16º. Me traz o treinador que é 16º colocado, que é do Oswaldo do Esporte. Eu sou suspeito de falar do Oswaldo, que é meu amigo, fomos campeões brasileiro, paulista e mundial junto. Eu digo, mas que matemática é essa? Você vai tirar o 10º, você vai tirar o cara que está em 6º. O Corinthians precisa de um marvado, não precisa de um bom. A torcida não querendo, todo mundo, aí a diretoria me tira o cara que está em 6º e me traz o 16º. O Sport era da zona de rebaixamento, o primeiro fora da zona. Você me traz o Oswaldo. Eu digo, não estou entendendo. Mesma coisa, você pega um campeão brasileiro, que até então o Corinthians era o campeão brasileiro. Você manda o cara que está em 5º, 4º e me traz o 16º. Não, ao contrário, a situação que está hoje aí, ó. Claro. E é estudado, intelectual. É estudado aí. Quer dizer, então, 16º, para 6 ele subiu 10 casinhas. Aí.
Estudado, intelectual, jogador não entende. Pensa Pitágoras. Olha, eu queria Teorema de Pitágoras, coloca... Jesus e a matemática é a ciência exata. Eu queria falar sobre o impeachment do... Só lembrar uma coisa. Roberto. Boa, Andrade. Sobre o Renato. Parabéns. Lembrar o seguinte: quem montou esse time do Grêmio, campeão da Copa do Brasil, foi o Roger Machado. Montou, deu estilo a esse time, depois houve problemas lá internos, ele acabou pedindo demissão e saiu. Então, essa estrutura toda foi montada pelo Roger E Machado. cuidado Que com o é- torneio mata-mata. É. Porque mata-mata pode dar Mata-mata qualquer engana coisa. É pra- meio claro, bumbum de mas nenê. é você, É né? meio É bumbum você de que tem nenê. que- Já teve que traz- Criciúma, Santo André, Paulista de Jundiaí. Eu sou Cuidado com suspeito. isso aí. E Porque o é o Roger seguinte, Machado então é um quem rapaz caiu? que estuda, Então quem caiu e é foi o inteligente. professor, como é que é o nome? Lisca, né? Como é que É, o Lisca doido. Quem caiu? Foi o professor Lisca ou foi o professor Celso Rotti? Ou o Argel. Quem que caiu? começou. O Falcão. Nessa linha que ou vocês estão Falcão. falando. Eu acho que quem é campeão, todo mundo que trabalhou na temporada é campeão. Todo mundo que trabalhou na queda caiu. Caiu também. Aconteceu com o Palmeiras num determinado momento. Tem lógico o seu argumento, Guru. Alguém esqueceu. O Argel foi Falcão, rebaixado não. com 2 times, né? Falcão é sacanagem. 5 jogos, estava Mas lá. também, mas também. Foi injusta a saída. Nossa, mas também. Senhora, O Mas também Argel tava é na barca. bi-rebaixado. Não, O Argel concordo. é bi-rebaixado. isso. Só não foi tri na última rodada. Ó, eu queria só falar rapidinho do impeachment do Roberto. Roberto de Andrade, que o Chico abordou. Corretamente, essa informação é correta. Que É verdade. O Conselho vai avaliar, tem o Conselho Consultivo, se a coisa prosperar, vai para a mesa do Conselho Deliberativo, e aí vai ser deflagrado o impeachment ou não. Impeachment é uma ação política. Se o Roberto estiver forte no Conselho, eles vão dar um bico nessa pretensão. Exatamente. Se ele estiver fraco, ele corre o risco de ser empichado. Mesmo que a administração fosse boa. Exatamente. Mesmo que fosse boa. Não é Agora, uma coisa... eu quero me ater ao que disse o nosso querido Godoy. É verdade. Estão aproveitando a fragilidade do Roberto de Andrade, fragilidade política, né, do Roberto de Andrade nesse momento, para desferir golpes. Eu acho isso um comportamento absolutamente reprovável. Reprovável. Porque aquelas pessoas que poderiam ajudá-lo estão saindo. Eles são vinculados a outros grupos ou a outras lideranças e estão deixando o Roberto numa situação difícil. Ainda assim, tudo isso seria superado se tivesse um time competente em campo. Você não precisa ter nenhuma retaguarda política e o teu goleador está fazendo gols. Se o teu goleador está fazendo gols... Se vai para Libertadores hoje, já mudava muito o quadro. Claro, se o teu goleador estiver fazendo gols, não importa que você não tenha apoio nenhum. Você sai carregado nos ombros. Até porque você tem apoio. Se sair o gol, você tem. Só que não tem quem bote a bola para dentro. Aí fragiliza muito o presidente. Se ele tiver com uma força política mais consistente, ele vai até equilibrando o barco. Mas os principais nomes da política do Corinthians se afastaram dele. Aqui, ó, eu acho que não é um comportamento que merece aplausos, na minha opinião. Chegou aí para você? Aqui, o Fran, né, que é conselheiro do Corinthians, mandou agora aqui uma mensagem para mim, ó. Fala pro Godoy que o Fran, o Tuma, o Osmar Stable, o Paulo Garcia e o Roque Cidadini é oposição a essa É administração. um grupo de oposição, não tá certo. Mas pelo que eu sei, o grupo de oposição não vê com simpatia a saída do Roberto. Por incrível que pareça, talvez ele receba respaldo de onde menos se esperava. Eu acho que está rachado. Quando o grupo que Esse levou o grupo tá Roberto, rachado. que levou o Roberto ao poder, quando esse grupo quebrou, e o Andrés anunciou isso aqui no nosso programa, ele começou a ter uma guerra, né, interna contra ele. E por incrível que pareça, o pessoal da oposição, esses nomes... O Romeu Tuma foi lá prestigiá-lo. Então, eles não estão vendo com simpatia a tal história do impeachment. Porque, de repente, vai para quem? Como vai ser isso? Você pega a herança, e o Godoy colocou, ela vem, tá, estourou, você joga para quem? Pro Paulo Garcia? Pro Cittadini? Pro Fran? Será que interessa isso? Aliás, esse grupo, alguns integrantes do grupo, não é todo mundo, né? Eu desconheço se são todos, mas alguns desse grupo querem que o Roberto fale exatamente como são as coisas.
Roberto, você tem alguma coisa que ver com isso? É isso que mais ou menos os grupos... Você Exatamente. tem? Não, eu não tenho. Exatamente. Então você Respeito ao Roberto. convoca a imprensa e fala o que você tem que falar, porque senão vai sobrar para você. É isso que os caras... Mas está vindo Estão de onde cobrando isso? dele. Da oposição. Mas eu estou falando. O Roberto, carinho, vamos dizer é assim, isso está aí. vindo da oposição. É isso aí. Agora, veja bem, Flávio, olha que gozado. Me chegou um cálculo aqui bastante interessante. O Corinthians teve 4 técnicos esse ano. O Tite, o Carille, o Cristóvão e o Oswaldo. O Tite, mesmo saindo no comecinho do campeonato, teve 67,6% de aproveitamento. O Carille, 54,1%. É o segundo. O Cristóvão, 48,1%. E o pior de todos foi o Oswaldo. Vem caindo. 37%. Foi piorando. O professor Tite Piorando. percebeu. Mas foi mais ou Bom menos pra seleção. proporcional o número de jogos que cada um Mas teve. trocando em miúdos, se não fosse o Tite, tinha sido rebaixado. Se não né? fosse o Tite e o Carille, né? Vamos dizer assim. Só uma O segundo pergunta. turno do Corinthians foi rebaixamento. Esse cálculo é muito interessante. Eu vou contestar você. Pois não. Certo? Vamos admitir que o time da Gazeta aqui seja brilhante. Dificilmente tome gols, não importa. Você é goleiro. Você joga só uma partida. Não tomou nenhum gol. O Chico jogou todas as partidas e tomou 10. Goleiro menos vazado? Eu. Esses números são complicados, cara. Não, mas o time do Corinthians São tinha cara complicados. com o Tite. Você joga só uma partida, e com você o Fábio é o goleiro Carille menos também, vazado. Depois, a partir do... Com todo respeito, quando o professor Cris Essa matemática mexeu na estrutura do mexeu time, na que era o time estrutura. de defesa, botou para Exatamente. ataque, o negócio engrossou. confundir Mas o ele foi contratado, Exatamente. todo mundo sabe que o trabalho dele era esse. Como a maneira de trabalhar do Oswaldo é essa. Se você contrata o cara para ele fazer um trabalho, ele faz o trabalho. Você contrata o Chico para ele dar uma palestra. O Chico é um cara, ele grita, ele fala, aí o Chico vai lá, é espontâneo, o cara, pô, mas o Chico gritou, pô, você contratou um cara para fazer Falou aquilo. palavrão no meio da... Não é verdade? É lógico que eu vou Não, falar. quer Eu só dizer, não falo aqui não é no porque... momento O nem professor pro Cris, Cristóvão, ele nem pro trabalha Oswaldo, desse tá no jeito. Corinthians. Então, aí mudaram No o momento estilo, dos né? caras não era para estar no Corinthians, atual campeão brasileiro. Nem o Cristóvão, nem o Oswaldo. Mas então, Vai aí ver tá. os últimos trabalhos. O momento não E era não pra- esqueçam que o pra Mano Corinthians. Menezes estava dando sopa É, e não pois é, eu acho que o veio erro porque todo havia foi qualquer dificuldade não com o trabalha Roberto. com o Roberto. Com o Roberto Não, Andrade. não, mas é Aí que tá. talvez o Corinthians Por que tenha não perdido o trabalha barco da com o história. Roberto? Que ele ia continuar com o Tite e Mano, que era uma coisa que vinha dando certo faz tempo. Flávio Prado, mas a pergunta é, por que então o Mano Menezes não foi para o Corinthians? É simples, porque hoje o empresário da vez, a bola da vez do Corinthians, em termos empresariais, chama-se Fernando Garcia, que é irmão do Paulo Garcia. E o empresário preferido do Mano não é esse, é outro. Do Mano é o Carlos Reis. Não é mais não. É Não é assim. mais não, não é mais não, não é mais não. E além disso, havia Então- uma dissidência do Mano com o Roberto. Não, exatamente, mas Havia uma um coisa problema, boba. lembra disso? Aí a Mas gente uma até coisa falou aqui. boba, Flávio, porque o Corinthians está acima de tudo. Eu posso não. Eu, Aí é ó, que tá. Por exemplo, vamos supor, não, eu, tá acima, mas eu o não presidente gosto, não trabalha com eu não funcionário que não gosto, quer, do Vanderlei Nogueira, pelo amor de Deus, é mentira. Não. Mas vamos supor, não gosto dele. Não Mas faça o isso. programa com nós dois juntos dá, odeio, é um Roberto. sucesso. Então, o que eu faço? Eu me manco, eu engulo. Pelo engulo menos o no sapo. programa, né? Não, a gente toca Você o vê, barco. Michele e Celso no programa, nem parece Por que são exemplo, casados. nem parece que são se casados, amam. discutem, Que conversam casados, e tal. você tá Nem maluco? parece, Discutem, na verdade, ela nem pega parece no que pé são casados. dele, Ô, exatamente. Bruno! Mas Bruno! você toca o pau porque Ô, tá Bruno! tudo certo. Então, o que vale? O Bate que vale é o nesse programa, cara. é a TV Gazeta, então a gente tem que Mas em vestir a clube não se camisa. pensa muito assim, não. Pois é, mas aí que tá, mas Em tá quase errado. todos, ou praticamente Então, todos. isso aí, sabe o que é? É falta de ética. Quando você coloca a tua perspectiva individual, o teu moral, na frente da ética, que é o conjunto da moral de Que todo isso, mundo. meu marido dá falou? isso. Que isso? Né? Chico, Vai, fala de novo que é mentira, senão os fofoqueiros vão O escrever. Internacional foi Então, o quinto colocado do campeonato, Chico, brasileiro fala que é do de ano mentira, passado, porque senão os com fofoqueiros vão praticamente escrever que é o mesmo verdade. elenco. Não, Agora foi rebaixado. Não, porque eles é brigam. mentira, isso eu estou dando um exemplo. sei, eu sei. adoro o Vanderlei. Mas eu estou dizendo, existe uma ética. A ética o que é? E no futebol não tem. Só Essa para ética não lembrar, existe. viu, Chico Lang, os nossos telespectadores estão mandando e-mails aqui falando o seguinte, o Paulo Ricardo Veller, primeiro eu não sou casada com o Celso, sou casada com o Bruno Vasconcelos, só para deixar registrado. Lembrando, diz o Paulo Ricardo Veller,
que o Roberto Andrade saindo ou sofrendo um impeachment, quem assume é o vice André Negão, que já foi preso pela Polícia Federal por porte ilegal de arma e outras coisas. Mas se quem for preso pela Polícia Federal não puder ter cargo, vai acabar o Brasil. Vai acabar o Brasil. Você já foi? Não, eu não, mas também não estou governando nada, né? Nem a minha casa. Vai ser difícil achar. Eu já. Não é? lugar nenhum. Todos os caras que têm cargo governamental ou já foram presos ou estão para ser. Eu já vou avisando. Apareceu oficial de justiça duas costas. Primeiro, só pego depois que o Renan pegar. Nem apareça, já está dando. Você viu que depois dessa decisão do nosso do Supremo, agora o cara que for expulso, ele vai pleitear ficar em campo, não pode fazer gol, mas ele pode continuar em campo. Não leva isso adiante, que o STJD leva a sério. Não leva isso adiante, não. Vamos voltar para o jogo. Godoy, nós tivemos aqui 2 lances que foram separados. Tinha 16 pênaltis para o Palmeiras, mas nós tiramos do roteiro. O Primo Ribeiro estava ali, 16 pênaltis do Palmeiras hoje? Na Bahia. Não dá, né, gente? Então tem 2 lances do Corinthians. O quinto time em tirar. campo. O Arrascaeta marca e o árbitro anula. Esse lance é muito complicado. Estava ou não estava impedido, Godoy? Aí é aquele lance que o assistente se consagra ou se ferra, né? Se ferrou. Olha lá, ó. Ou se consagra ou se ferra. É o lance que você só consegue acertar ou errar com o recurso eletrônico. Você toma uma decisão. Aí pesa mais aquele lance. Pô, não vou deixar acontecer um gol duvidoso. E acabou equivocadamente marcando um impedimento. Não estava, né? Mas não tá só na. Só o tornozelo do jogador. Pô, como é que. O que ele tá vendo, né? No primeiro plano. No primeiro plano ele tá vendo o corpo do jogo do Arrascaeta lá inteirinho. Aí um calcanhar saindo, que é o lance mais complicado do impedimento. É quando o atacante está entrando e a defesa, o defensor saindo para deixar impedimento. Tanto é que ele corre ainda na jogada, em dúvida. Ele não está no alinhamento perfeito no momento. Olha só, ele não está no alinhamento perfeito. Mas eu vou falar uma coisa para você, ainda bem que anulou. Um dos gols mais feios da face da terra. Olha essa jogada, que coisa ridícula. O cara dá um bico, bate no back, volta pro outro, ele dá um bico para frente. O professor Mano Menezes ensaia essa jogada. Isso também foi ensaiado. O professor Mano Menezes ensaia. É horrível. Olha que coisa ridícula. Dá um bicão, bateu na bunda do cara, ele sai correndo atrás, dá um bicão para frente. Aí o outro vai, não pode, um outro ensaiado, anulou por feiura. Você não dá valor. A intenção do Manuel era fazer o gol. Ele fazer o gol. Mas como ele chuta mal pra caramba, aí ele acabou fazendo Eu acho que a intenção dele era acertar. Foi mal anulado, mas foi bem anulado por feiura. O gol. Se tiver o prêmio Puskas de gol feio, a gente escreve isso aí. Mas gol feio, nossa. O gol Vamos lá. Foi legal. Carimba foi legal que o gol mesmo, foi legal. Olha, lance entre Wilson e Robinho. Foi pênalti para o Cruzeiro, sim ou não? Puta, mas o Primo separa só coisa contra o Corinthians. É verdade. E a favor do Palmeiras. E aí, Godoy? Eu acho que não. Eu acho que não. Ele salta um pouco e ignorante passa. Esse lance, né? Ele saltou alto demais e passa sobre o jogador. Saltou. Mas não caracteriza o pênalti. Não. Acidente de trabalho. Ele saltou visando a bola e passa sobre o jogador. Ele não vai no corpo do jogador, ele passa sobre o jogador. Para mim, lance legal. Pular acima do cara, pô. Ele teve uma impulsão e o outro deu uma baixada, né? Pelo amor de Deus, olha onde ele subiu. Você tá vendo? Só passa sobre o jogador e não no corpo do jogador. Tá bom. Então, no geral, como o Cruzeiro ganhou... Não pesou. 2 erros de arbitragem, possíveis 2 erros de arbitragem, que não pesa justamente porque a equipe ganha. Se tivesse... perdido, Mano Menezes, mesmo não estando como chama no Rio Grande do Sul? No Rio Grande do Sul é Casa Mata. Mesmo não estando na Casa Mata, ele ia falar, tá vendo? Lá meter a mão no meu time e aqui também. Mas ganhou, superou o erro da arbitragem e o lance aí que poderia ser pênalti.